Oi, amados do Pai. Este capítulo 22 de Levítico é assim uma continuação das instruções dirigidas aos sacerdotes, mostrando a importância da pureza no serviço religioso, nos critérios para as ofertas sagradas, né? Destacando a importância da integridade e do respeito no culto. E assegurando que as práticas religiosas sejam realmente assim realizadas com reverência. Isso é muito importante. E aí, você está preparado para ler? Eu estou muito feliz em saber que tem muita gente conhecendo a Bíblia pela primeira vez, ouvindo diariamente essa leitura que a gente está fazendo aqui e as explicações que eu estou dando de acordo com as percepções que eu vou tendo, né, dia a dia em cada um dos capítulos. É muito bom saber disso. Obrigada pelos recados, eu fico realmente muito feliz. E aí, preparado? Vamos ler? Ó, Nova Bíblia Viva. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe com quem você ama, deixe o seu like e vamos em frente. Vamos ler aqui, tá? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, Levítico 22 hoje. Então vamos lá. Bom, o Senhor continuou falando com Moisés e disse: diga a Arão e aos seus filhos que tomem todo cuidado para não mancharem as ofertas sagradas que os israelitas dedicaram a mim e que tenham cuidado de não profanar o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga a eles: todo aquele que dentre todos os seus descendentes em todas as suas gerações estiver impuro quando se aproximar para oferecer os sacrifícios que os israelitas consagraram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou um corrimento no membro poderá comer dos sacrifícios santos até que fique puro. A mesma coisa ocorre com aquele que estiver impuro por ter tocado em um cadáver, com aquele que tenha expelido líquido seminal, ou com aquele que tenha tocado em alguma criatura ou em alguma pessoa que o torne impuro por qualquer motivo. Esse sacerdote ficará impuro até a tarde, e só depois de tomar banho poderá comer das ofertas sagradas. Depois do pôr do sol, estará puro, e só então poderá comer das ofertas sagradas, pois ele depende desses alimentos sagrados para viver. O sacerdote não poderá comer carne de qualquer animal que sofreu morte natural ou que foi despedaçado por algum animal selvagem. Se comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes terão de obedecer cuidadosamente às minhas ordens. Se desobedecerem, estarão profanando o nome do Senhor. Levarão sobre si o seu pecado e morrerão. Eu sou o Senhor que os santifico. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Ninguém mais, nem o hóspede de um sacerdote, nem o seu empregado, mas o escravo comprado pessoalmente pelo sacerdote e os filhos do escravo nascidos na casa do sacerdote poderão comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote casar com um estrangeiro, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa do pai, como na sua mocidade, poderá comer das ofertas sagradas. Fique claro, porém, que ninguém que não pertence às famílias do sacerdote poderá comer desse alimento. Se alguém, sem intenção, comer das ofertas sagradas, deverá restituir ao sacerdote uma porção igual àquela que comeu e acrescentar 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas trazidas pelo povo de Israel ao Senhor. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por quem não tem esse direito. Quem desobedecer essa lei será culpado e deverá ser castigado. Eu sou o Senhor que o santifico. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e seus filhos e a todo o povo de Israel: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo quiser apresentar em sacrifício ao Senhor um animal que vai ser queimado, seja para cumprir voto, seja como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito, podendo ser um boi, um carneiro ou um bode, para que seja aceito. Nenhum animal com defeito será aceito, pois não produzirá benefício algum a vocês. Se alguém apresentar uma oferta de paz, trazendo um animal do gado
ou do rebanho de ovelhas, seja para cumprir um voto ou como oferta voluntária, o animal deverá ser sem defeito para que seja aceita a oferta. Um animal cego, aleijado, mutilado, com ferida ou com outra doença na pele não deverá ser oferecido ao Senhor. Não poderá ser apresentado como oferta queimada no altar do Senhor. Porém, vocês poderão apresentar um boi ou um carneiro deformado como oferta voluntária, mas no caso de cumprimento de voto, não serão aceitos. Vocês não poderão oferecer ao Senhor um animal com os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Nunca pensem em oferecer um animal nessas condições na sua terra. Também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para oferecê-lo como alimento ao seu Deus. Esses animais são impuros e imprestáveis por causa dos seus defeitos e não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor continuou falando com Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias junto com a mãe. Do 8º dia em diante poderá ser sacrificado como oferta queimada ao Senhor. Não mate no mesmo dia uma vaca ou uma ovelha e sua cria. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de tal maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido no mesmo dia em que for morto. Não deixem nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam rigorosamente aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Deem a mim o lugar central e único no meio do povo de Israel, pois eu, o Senhor, separei vocês para que sejam santos para mim. Eu tirei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Uau! É isso aí. Nós vimos como esse capítulo abordou, né, como o sacerdote deveria tratar as ofertas e o sacrifício para manter a pureza e o respeito na adoração, né? E esta ênfase em santidade, integridade é assim central para eles poderem ter um relacionamento autêntico com o Eterno de Israel, como nós já vimos em vários outros vídeos, né? Porque eles representavam o povo perante Deus e Deus perante o povo, né? A gente viu que as impurezas deles desqualificavam eles temporariamente para o serviço que eles iam fazer. Eles tinham que estar completamente puros. E a gente já viu, inclusive em vídeos anteriores, que os animais oferecidos deveriam ser sem nenhuma mácula, ou seja, perfeito, como foi Jesus, né? Realçando assim o melhor que se deveria levar para Deus. Deus ofereceu o melhor dele, né? O seu próprio filho para nós. Então, hoje em dia, nós não precisamos mais sacrificar animais e absolutamente nada, porque Jesus já fez o seu melhor e maior sacrifício de todos os tempos por nós. Mas nós podemos nos inspirar para oferecer o nosso melhor, com excelência, com integridade, em tudo que a gente fizer. Seja no trabalho, seja para a nossa família, para os amigos, para a igreja, para a comunidade, não importa. Nós podemos dar 100%. E ainda podemos dar over delivery, né? Pensa nisso. Vimos também que não era assim qualquer parente que poderia comer das ofertas, né? Mas somente membros específicos das famílias sacerdotais. E que tinham, como é que eu vou dizer? Que tinham uma relação direta, né, com a família. Isso nos faz mostrar que os líderes, eles tinham que ser compromissados e pensar nessa participação e na liderança em diversos assuntos que nos rodeiam, né? O que mais? O que nós vimos aqui, gente, que para ser sacerdote é preciso levar Deus a sério. Vamos orar? Senhor, obrigada. Cada dia que passa nós vamos nos aprofundando cada vez mais na sua palavra, entendendo o teu caráter, o porquê da separação de um povo exclusivo para poder te servir, Pai, fazer todo esse trabalho e deixar tudo registrado também para poder nos alcançar hoje e em todos os lugares, Pai.
Nós te agradecemos essa tua preocupação, esse teu zelo, todas as suas diretrizes para que a gente possa transferir hoje para o nosso dia a dia e tirar as lições para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã tem mais. Vamos em frente. Tchau.